Vamos falar um pouco sobre a distração, né? O que é que nos mantém na distração? As distrações nos acompanham em toda a vida. Em muitos momentos, grande parte das pessoas mantêm-se distraídas e distraídas com tudo e mais alguma coisa. E estas distrações nos impedem, por exemplo, de adquirir muitos resultados e nos mantêm no mesmo nível. A distração é um erro grave. Você vê como é que acontecem a maioria dos acidentes nas estradas? Muitos deles estão ligados à distração. Quando uma pessoa se distrai, quer seja quem está ao volante ou o peão, a mínima distração vai sempre trazer o acidente. Então, grande parte dos resultados que nós pretendemos que sejam alcançados não são alcançados por causa mesmo da nossa distração. Eu, particularmente, por causa da minha distração, cheguei a perder muita coisa, muitas oportunidades, muitos negócios, muitos projetos, mas os perdi por distração minha. As distrações da vida, as distrações, impedem-nos muito de alcançar resultados que nós pretendemos. Você vê, mesmo nas residências, muitas pessoas ficam totalmente focadas ao telefone, por exemplo. Quando uma pessoa fica focada ao telefone, perde a noção do tempo. As redes sociais, eu costumo dizer, também já me distraí muito com o uso das redes sociais. As redes sociais são um grande motivo de distração. As redes sociais, sempre vêm com uma informação boa, supostamente boa, depois vem uma outra mais boa, supostamente do que aquela, depois vem uma outra melhor que aquela e faz com que a pessoa perca a noção do tempo. Não estou a dizer que você deve deixar de usar as redes sociais, nada disso. Usa com alguma inteligência, com alguma capacidade. Por quê? Porque quando uma coisa te cria distração, não te dá bons resultados. Provavelmente estejas a perguntar o que é realmente uma distração. Distração é uma forma de destruição dos teus sonhos em câmara lenta. Uma pessoa distraída perde a noção do tempo. Uma pessoa distraída perde o foco. Uma pessoa distraída vive no piloto automático. Tudo que achar que é bom é o que vai fazer. Tudo que achar que é agradável é o que vai fazer. Nós que usamos câmaras de filmagem, deixa-te explicar o que é o foco. O foco está na objetiva da câmara. Pode ser na câmara fotográfica como na câmara normal de filmar. E quando o foco não é bem usado, quando o foco não é bem conectado, quando o objeto que você pretende filmar não está bem focado, ele fica desfocado. E uma imagem desfocada perde a qualidade. Agora vou trazer para o nosso mundo nós, pessoas normais. Uma pessoa sem foco normalmente perde a qualidade. Uma pessoa sem foco perde os objetivos. Uma pessoa sem foco perde a capacidade de obter bons resultados. Uma pessoa focada para alcançar os seus objetivos consegue ter os resultados que pretende. Mas as distrações vêm para nos tirar do foco. Quantos empresários hoje, através da distração, perderam grandes negócios? Quantos pais, através da distração, perderam os filhos para as drogas, para o uso excessivo de bebidas alcoólicas, para as más companhias que corrompem os bons costumes? Eu costumo dizer que distrair-se é o significado de estar longe da realidade completa e digna. Uma pessoa distraída está longe da realidade. E não estou a me referir da distração temporária, da distração momentânea, não. Estou a me referir da distração longa, daquela distração que você perde a noção do tempo.
Quem já viu o filme Cavalo de Troia vai perceber que naquele filme os donos da terra distraíram-se ao longo da noite. Deixaram-se levar pelo sono, que é uma grande distração. Provérbios diz que não deis muito sono aos teus olhos, enquanto os médicos aconselham as pessoas a dormirem o suficiente. Ou seja, os médicos dizem para a pessoa dormir o suficiente no período que tem que mesmo descansar. Só que muitos de nós, pela distração, dormimos mais do que o suficiente. E por causa do nosso sono excessivo, perdemos a noção do tempo e perdemos muita coisa boa que tínhamos que fazer. O cavalo de Troia, que eu estava a dizer, era o seguinte. Eles estavam em guerra, assim como todos nós estamos em guerra. Existe uma guerra entre o bem e o mal, existe uma guerra entre o completo e o incompleto, que tem que ser completado, existe uma guerra entre o passado, o futuro e o presente, existe uma guerra entre as coisas que devem ser bem feitas e aquelas que precisam de não ser feitas ou têm de ser mal feitas. Existe uma guerra em todos os lados. Existe a guerra entre os anjos e os demônios, para quem acredita nisso. Pronto, no fundo existe a guerra entre o bem e o mal. E esse cavalo de Troia, os que vieram invadir aquela aldeia, trouxeram barcos de madeira, hospedaram-se na costa marítima. Ao longo da noite, não tinham como entrar para a zona em que eles vieram invadir, então fingiram que saíram. Entretanto, construíram um cavalo grande de madeira, com todas as condições lá dentro, e os militares todos ficaram dentro deste cavalo. E a população da aldeia que eles iam para conseguir entrar, quando abriram os portões, viram que tinha um cavalo grande construído. Sem saber que dentro deste cavalo grande é onde tinham colocado os militares, as tropas inimigas, puxaram este cavalo ao longo da noite até no quintal, no pátio do sítio do rei, no caso, no palácio. E daí começaram a brincar com o cavalo, a cantarem. À noite, embriagados, distraídos, atenção. Aí está também uma das situações que cria distração, o uso excessivo de bebidas alcoólicas, obviamente e outras drogas. Distraídos, foram dormir bêbados, desequilibrados, alguns felizes porque pensaram que o inimigo tinha se ido embora. Quando à noite o inimigo deu conta que as pessoas tinham dormido, abriram o cavalo, desceram todos e massacraram a população. Foi uma distração que, do ponto de vista de guerra, pareceu ser uma distração normal, mas foi uma distração grave. E aconteceu que, então, morreram as pessoas daquela localidade. Algumas conseguiram safar-se, mas a maioria morreu. E muitos bons guerrilheiros não foram poupados. Então, distração é a destruição dos teus sonhos em câmara lenta. Não viva distraído. Não te distraias com absolutamente nada. As pessoas com quem nós convivemos também são fontes de distração. Não é em vão que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Não queres viver distraído? Controle bem o tipo de pessoas com quem você vai viver, com quem você vai conviver, com quem você vai manter o contacto diário, com quem você vai manter as tuas relações. E há pessoas que, se você conviver com elas, podem direcionar-te para uma coisa boa, para um futuro desejável, e há pessoas, se você conviver com elas, podem te distrair e te desviar e de manter o teu foco longe daquilo que seriam as tuas expectativas. Mas também as pessoas só nos distraem porque nós permitimos. As más companhias só corrompem os bons costumes porque nós permitimos. E eu que estou a falar isso, sou prova disso. Eu já tive muitos péssimos amigos, mas também tenho muitos bons amigos.
igual a você. Você tem muitos péssimos amigos, mas você também tem muitos bons amigos. Tenho certeza disso. As pessoas são, sim, uma grande fonte de distração. Se você quiser exemplos de distração na Bíblia, por exemplo, eu posso te dizer, a Eva, por exemplo, foi um motivo de distração para Adão. Estou a falar de exemplos. Davi foi exemplo de distração. Viu Batseba tomar banho num sítio qualquer, espreitou, viu. E tem mais, era a mulher do outro. Estava a tomar banho. Ok? Sansão distraiu-se com quem? Com Dalila. Como resultado, ficou cego. Sabe o que significa cegueira? Significa o cúmulo da distração. Uma pessoa distraída é uma pessoa cega. Vê coisas boas que até são más. Ele reflete aquilo como se fosse uma coisa boa para ele. As pessoas que estão sempre em convívios negativos, pessoas que gostam de falar mal dos outros, pessoas que gostam de apontar o dedo aos outros, pessoas que gostam de se achar melhores que as outras, pessoas que gostam sempre de apontar fatos, eventos ou momentos negativos em relação às outras pessoas. É um problema de distração. São uma grande fonte de distração. Locais que você frequenta e encontra pessoas com um nível impróprio para manter com elas negócios, por exemplo. Pessoas que no dia a dia delas não conseguem obter resultados, mas também não deixam os outros adquirirem resultados. São motivos de distração. Você já viu aquelas pessoas que gostam muito de xingar os outros? Aqueles xinguilamentos. São opiniões que a própria pessoa cria na mente dela. Está a xingar o outro, está a falar contra o outro, mas são coisas que só estão na cabeça dela. E isso aqui serve para distrair as pessoas. Você quer obter resultados satisfatórios? Não abra a tua boca para xingar os outros. Isso aqui é uma distração completa, uma distração total. E você não vai conseguir alcançar resultados. Não vai conseguir chegar nos objetivos que você pretende se você tem o hábito de xingar os outros, de falar coisas contra as pessoas. Existem muitas coisas que nos criam distração na vida. Existem muitos, até locais que nos... Um dos locais que pode te trazer distração para você não alcançar teus objetivos são os locais que muita gente chama de local de convívio. Locais de convívio. Que tipos de locais são esses? Locais onde as pessoas entram mal e saem piores. Algumas igrejas são assim. Sei que você provavelmente não vai gostar se você é religioso, mas algumas igrejas são fontes de distração. A pessoa entra mal e sai pior. Vou aqui descrever algumas características do tipos de pessoas que podem te criar distração. Pessoas inflexíveis, pessoas que reclamam demais, pessoas intolerantes, pessoas com problema de autoimagem, de autoestima, pessoas excessivamente arrogantes mesmo, aquelas pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas excessivamente vaidosas. Com essas pessoas, você vai viver distraído para sempre. Você vai ter a tua distração, que é a destruição, repito, dos teus sonhos em câmara lenta. E vais ver os teus sonhos a ficarem cada vez mais adiados. Por quê? Porque você está totalmente distraído em ambientes tóxicos, com pessoas tóxicas, pessoas inflexíveis, que reclamam demais, intolerantes,
com a autoimagem desgastada, mas que eles querem trazer para poder melhorar, arrogantes, orgulhosas, vaidosas. Já viste esse tipo de pessoas com quem você anda? Que têm sempre a razão. São sempre eles que se vestem melhor. São sempre eles que têm os melhores perfumes. São sempre eles que têm os melhores calçados, as melhores casas, a melhor comida. Estas pessoas são uma grande fonte de distração. Por quê? Porque você, na expectativa de querer ser igual a ele, você vai sempre tropeçar e você vai recuar para retomar, para recomeçar, para refazer. Ok? Bem, o objetivo não é você deixar de andar com as pessoas ou se desviar das pessoas, mas é você fazer uma escolha criteriosa. Eu tive que fazer isso. Eu tive que escolher os tipos de amigos para andar, os tipos de amigos só para rir, os tipos de amigos só para se cumprimentar, os tipos de amigos para estar com eles. Deixa-me já te dizer que existem 3 tipos de amigos já agora. Amigos de ocasião, amigos necessários e amigos íntimos. Aponte bem o que estou a te dizer. Amigos de ocasião, amigos necessários e amigos íntimos. Um amigo íntimo passa a deixar de ser amigo e passa a ser irmão. Alguns deles sabem, meus amigos, passaram a ser meus irmãos. Mas existem os amigos de ocasião. Os amigos de ocasião, nós nos encontramos uma ou outra vez, falamos uma ou outra vez. E os amigos necessários são aqueles que eles precisam de mim e eu preciso deles, mas é por um determinado espaço de tempo, é para uma determinada ocasião, é para um determinado momento. Quer saber mais sobre isso? Vai ler o livro sobre especialistas em pessoas do coach, pastor e mentor Tiago Brunet, brasileiro. Vai lá ver, vais ver sobre especialista em pessoas, vai ver esses tipos de amigos. Ele fala muita coisa sobre amigos incontornáveis, sobre pessoas incontornáveis, mas eu retirei apenas este facto de que nós, na vida, precisamos ter apenas 3 tipos de amigos. São os 3 tipos de amigos que eu até hoje tenho. E você pode estar a me ver e dizer, espera aí, esse Basílio, em que tipo de amigos é que ele me coloca? A interpretação é tua, não é minha. A minha interpretação está comigo. Mas a tua também é importante. Você que sabe como é que vais levar essa interpretação e onde é que vais colocar. Eu não tenho nada contra ti. E você também que estás ali a me ver, a me ouvir, precisas de fazer esses tipos de escolhas. Mas é por quê? É pura e simplesmente para evitar distração. É para você não ficar uma pessoa distraída, desequilibrada e sem o foco. Ok? Pronto. Falamos sobre distração. Passaram-se 18 minutos. Cada vídeo vai ter menos de 20 minutos para evitar que você fique preguiçoso a ver e a ouvir. Por quê? Porque a mente humana não foi feita para ouvir ou ver muita coisa durante muito tempo. Por isso é que nas redes sociais nós metemos uma notícia, trocamos, metemos outra, metemos nos canais de notícias. Também fazemos o mesmo nos canais de novelas, de filmes, também fazemos a mesma coisa. É uma questão da nossa mentalidade. Um abraço, eu estou contigo.